mas a gente pode filtrar esses dados, né, Plácio? Então, vamos primeiro filtrar aí para a Sim. gente ter essa informação por estado, como que a gente faria. Aqui eu vou adicionar então um filtro de estado. Nesse caso aqui eu vou pedir para ele filtrar por sigla mesmo, porque eu tenho, né, a informação sigla, eu não preciso usar aquele campo Legal. calculado. E então se eu vier aqui na visualização, eu posso selecionar um estado, eu vou usar o caso de São Paulo, que é o mais crítico aqui como exemplo. E ele vai escolher somente São Paulo. Ele vai filtrar, ele não filtrou, né? Agora já vai filtrar. Aí, tenta de novo. Ele não filtrou. Qual que é a base? A base está certa lá, a origem de dados? Tá regional. Ah, tá IBGE. Beleza, então vamos tentar trocar aqui para a base sigla, para a base Colocar a regional, que dimensão. é de fato que a gente está usando. Isso. Lembrando que Beleza. ali, todas as bases que você usa, elas ficam ali disponíveis, né? Então, às vezes, quando você vai criar um gráfico, tem que prestar atenção se tá Então, nesse igual. caso, né, agora sim, usando a base correta, a gente filtrou São Paulo. Então, a gente tem aqui um total de 9.300 casos confirmados, quase 700 óbitos. E aí ele calculou a letalidade específica por causa de São Paulo, né, Legal. combinando esses dois dados aqui em cima. Vamos então agora, vamos colocar um filtro aí, porque eu quero saber os dados só de abril. Vai, me ajuda, Flávio. Beleza. Coloca um Então, a filtro. gente vai começar, então, a falar de filtro de período, né? Vou colocar aqui, dessa vez, um período padrão pode ser, por exemplo, este mês. Eu poderia colocar este ano até agora, existem várias opções, que é o período padrão que ele vai aparecer ali quando você abriu, vou colocar o mês inteiro, né? Quando você abriu o relatório. Então, por exemplo, agora aqui eu estou filtrando só o mês de abril, do dia 1º ao dia 30, futuro, né, de abril. E ele tem aqui uma situação de 19 mil casos confirmados, dos 25 mil que a gente tinha, só a partir do dia 1º de abril. E aí todos os gráficos estão filtrados também, né? E Exato. aí, Isso só que aí, se a até, gente olhar a série de dados ali, não faz muito sentido desse jeito, né? sim, isso criou um problema aqui, porque para a série de dados, o filtro de dados, de data não faz muito sentido. Então, a gente consegue tirar aqui a dimensão do período, né? A gente pode pedir para que ele não filtre nenhuma variável aqui no filtro de data, e voltou aqui a visualização padrão. Enquanto nos outros gráficos a gente manteve aqui, né, o filtro de período para ele filtrar a data, ele está filtrando certinho. Esse filtro dinâmico aqui, ele poderia ser usado, por exemplo, se você está analisando um funil de um processo, qualquer coisa assim, você pode usar filtros estáticos, né, dentro de cada relatório. Então, esse relatório eu vou querer a situação dessa etapa do processo, esse outro dessa etapa, de todas as etapas, e aí você filtra a data, filtra um mês, e você consegue analisar, digamos, a safra, fazer uma análise de corte, usando o filtro estático dentro do gráfico e o filtro dinâmico fora. Nesse caso Legal. aqui, eu tirei a questão do filtro dinâmico de data, né, para a gente conseguir usar só a dimensão do próprio gráfico.